E primeiro, de novo, queria agradecer aqui demais, né, aqui o Rossan, a toda a Sangha, né, de Goiás, que organiza esse evento aqui. É um evento que eu acho muito bacana, muito bom estar aqui com todos vocês para esse momento de leitura, de estudo do Dharma, né, e uma honra aqui poder estar mais uma vez falando aqui com vocês, né. Então, sem mais delongas, vou iniciar aqui a leitura e após, né, a leitura aí, a gente faz o comentário, a gente bate esse papo. Bem, eu vou iniciar aqui então, né? Capítulo 14, mérito. Os capítulos 17, 18 e 19 do Sutra do Lótus têm a ver com a ideia de mérito. A palavra mérito, em sânscrito, punya, quando traduzida em chinês, é composta de 2 caracteres. O primeiro caractere significa prática, ou trabalho diário, e o segundo significa conduta virtuosa. Mérito é um tipo de energia espiritual que pode ser acumulada quando mantemos uma prática estável. Essa energia nos protege, trazendo alegria e visão. Nossa prática nos ajuda a ver, ouvir e compreender as coisas com lucidez. E podemos estar presentes de um modo muito profundo. Quando aprendemos a manter a nossa mente atenta e profunda presença, somos capazes de... Calma que eu me perdi, gente. Quando aprendemos a manter a nossa mente atenta e profunda presença, somos capazes de tocar a dimensão suprema. E quando entramos em contato com a realidade última, sabemos que já estamos no Nirvana. Esse é o mérito da prática. O capítulo 17, Discriminação de Méritos, mostra-nos o mérito e vários benefícios que resultam de receber a prática maravilhosa do maravilhoso Dharma do Sutra do Lótus. Nesse capítulo, aprendemos que aqueles que têm a oportunidade de ouvir o Sutra do Lótus e, enquanto estiverem ouvindo, desenvolverem um sentimento de regozijo, contentamento e confiança, mesmo que somente pelo instante de um pensamento, receberão méritos infinitos. Ouvir esse sutra, recebê-lo com confiança e colocar seus sentimentos em prática, confere grandes benefícios espirituais, porque a nossa confiança e prática plantam sementes muito, muito boas em nossa consciência armazenadora, a Laya Vijnana. Graças a essas boas sementes, futuramente seremos capazes de realizar o fruto de nossa prática. No capítulo 16 do Sutra, aprendemos sobre o tempo de vida infinito do Tathagata. Vimos que o Tathagata está presente em um tempo e espaço infinitos. Quando estamos em contato com o Buda da dimensão suprema e somos capazes de receber essa verdade, compreendê-la e ter confiança nela, então nós mesmos estamos muito próximos de apreciar o fruto da buditude. Nesse capítulo, o Buda relata que incontáveis seres em inúmeros mundos esfera, ao ouvirem-no ensinar o Dharma maravilhoso da flor de lótus, compreenderam e tiveram a confiança na natureza não nascida e imperecível do Buda. Eles receberam o mérito da verdade suprema. A nós também foi dado esse ensinamento, mas nossas mentes precisam estar suficientemente abertas para recebê-lo e aceitá-lo. Alguém cuja mente é estreita, que tem pouca confiança e compreensão, não será capaz de receber e suportar uma verdade tão grande. Suponha que você tenha um pequeno balão, que pode conter uma pequena quantidade de ar. Se for bombeando ar em demasia para dentro do balão, ele irá estourar. Isso ocorre com a mente daqueles cuja capacidade introspectiva ainda não é muito profunda, cuja confiança e compreensão
são limitadas e instáveis. Eles ainda não têm a capacidade de receber e aceitar ensinamentos muito profundos. A capacidade de receber denomina-se kshanti, uma das 6 perfeições, as práticas do caminho do Bodhisattva. Nós aprenderemos mais sobre as 6 perfeições adiante nesse livro, mas, por agora, podemos melhor compreender kshanti como sendo acolhimento todo abarcante, resiliência. Implica algo desagradável a ser suportado e tal compreensão do termo faz sentido quando se aplica a suportar o sofrimento. Na verdade, porém, necessitamos de kshanti acolhimento, a fim de sermos capazes de receber, assim como também suportar grande felicidade. Se a capacidade do nosso coração ainda não é muito grande, não sendo suficientemente forte, não seremos capazes de suportar sequer uma grande felicidade. Algumas pessoas, ao ouvirem que ganharam na loteria, podem desmaiar e ter um ataque cardíaco, pois ainda não têm a capacidade de suportar tais boas novas. O ensinamento do Sutra do Lótus sobre a dimensão suprema carrega uma verdade muito grande, repleta de alegria. A partir de nossa perspectiva limitada da realidade, gravamos em nossas mentes as noções de nascimento e morte, ir e vir, existência e não existência. Estamos acostumados a essa visão da realidade. E, de repente, alguém se aproxima e abre o tesouro da realidade última para nós. A verdade inapreciável do não nascimento e não morte, do tempo de vida infinito, da essencial natureza de Buda e da iminente buditude. Somos capazes de suportar uma verdade tão profunda ou não? Quando ouvimos o Buda ensinar essa verdade e somos capazes de praticá-la, suportá-la, aceitá-la e mantê-la em nossos corações, sorrir e confiar nela, então nós provaremos o fruto do grande mérito. Esse capítulo descreve como incontáveis bodhisattvas foram hábeis em realizar os frutos de sua prática através do Dharani, denominado guardando o que foi ouvido. Dharani significa um encantamento místico, uma palavra ou frase contendo grande poder espiritual, como um mantra, e também significa ser capaz de segurar ou manter. O Dharani, guardando o que foi ouvido, se relaciona à capacidade dos bodhisattvas em manter e preservar os ensinamentos, praticar e compartilhar com os demais as verdades que eles foram capazes de ouvir e compreender. Esses incontáveis bodhisattvas alcançaram a habilidade de falar com eloquência desobstruída, a qual possibilita expressarem-se de tal forma que os outros possam compreender. Assim, eles viajaram por todos os mundos e esfera a fim de ensinar e guiar os seres à verdade. A seguir, o Buda diz ao Bodhisattva Maitreya: se um bom homem ou uma boa mulher me ouvissem ensinar a respeito da duração infinita da vida do Tathagata, e isso gerasse um sentimento de confiança e compreensão, tal pessoa já estaria sentada na grande assembleia do pico da montanha é muito difícil falar isso, gente, Gridrakuta, nesse exato momento. Esse é o mérito de receber e praticar o Sutra da Lótus. Se for capaz de ouvir este Dharma maravilhoso de um amigo ou professor, de um pássaro canoro ou através do som de uma vertente que flui, se ler ou ouvir o Sutra, compreendendo e desenvolvendo confiança nele, você entrará em contato com a dimensão suprema do Tathagata, com tudo mais no universo. E, então, nesse exato momento, estará sentado ao lado do Buda. Você não precisa recuar 2.600 anos para ser capaz de ver e tocar o Buda. Você pode realizar essa profunda felicidade imediatamente, neste exato momento. O capítulo 18, os méritos da alegria apropriada,
nos fala como podemos compartilhar a felicidade que recebemos ao ouvir este maravilhoso Dharma, aceitando-o confiantemente e colocando-o em prática. Alguns de nós ainda abrigarão dúvidas ao escutarem o Sutra do Lótus, pois ainda não somos capazes de apreendê-lo, de abarcar plenamente o que está sendo ensinado. Nossos corações e mentes ainda não são suficientemente extensos a fim de resistirem à imensa alegria desse ensinamento. Ainda não aperfeiçoamos a nossa prática de kshanti, ou acolhimento. Podemos ter, porém, um amigo que foi capaz de ouvir e compreender o ensinamento, recebendo o fruto da sua prática. Tal pessoa, naturalmente, tem grande alegria e, quando vemos a felicidade desse nosso amigo, também começamos a nos contagiar com a felicidade. Isso se denomina compartilhar o mérito alegremente. Tão vastos e abrangentes é o benefício espiritual desse Dharma maravilhoso que basta apenas experimentar por um instante um pensamento alegre em seu coração ao encontrá-lo, que você também receberá o mérito. O capítulo 19, os méritos do professor do Dharma, explica como aqueles que ensinam o Dharma têm a responsabilidade de compartilhar com os demais a verdade do Sutra do Lótus. Um professor do Dharma é alguém que já possui grande confiança na verdade da dimensão suprema, tendo realizado grande compreensão e visão. Adquirimos grande energia e felicidade. Então, tomamos o caminho de compartilhar o mérito de nossa felicidade e visão com os outros. Mérito, aqui também tem o sentido de realização. O mérito deste ensinamento provoca uma grande mudança no campo de nossos 6 órgãos dos sentidos, Sadayatana. Os nossos olhos, ouvidos, nariz, língua, corpo e mente. Quando somos capazes de acolher a verdade contida no Sutra do Lótus, nossos sensos de percepção passam por grandes transformações. Automaticamente, os nossos olhos são capazes de ver coisas que antes não éramos capazes de ver. Nós atingimos os olhos do Dharma, os quais são capazes de olhar profundamente e ver a verdadeira natureza, a talidade de todos os Dharmas, de todos os fenômenos, no mundo das nossas percepções. Com os olhos do Dharma, podemos olhar para uma folha de outono amarela e murcha e ver a sua maravilhosa natureza verdejante e fresca. Podemos ver uma folha que uma folha, quer seja velha e amarela ou verde e fresca, contém todos os méritos, toda a maravilhosa talidade do universo. Os olhos de alguém que recebeu e mantém o ensinamento deste sutra, a verdade da realidade última, suprema, são capazes de enxergar a infinita extensão da vida, a natureza não nascida e ilimitada de todas as coisas. Este constitui o primeiro mérito, a transformação do nosso modo de percepção para a visão dotada dos olhos do Dharma. Com os ouvidos do Dharma, agora, somos capazes de escutar muito profundamente. Ouvimos a música dos pássaros cantando, o som do vento nos pinheiros e até mesmo o som mais sutil de uma flor se abrindo. Enquanto estamos escutando esses sons, nós experimentamos sua magnífica natureza suprema. O singelo canto dos pássaros expressa a pura verdade da dimensão suprema de todos os fenômenos. Ao escutarmos profundamente o som do vento soprando nos pinheiros, ouvimos os ensinamentos do Sutra do Lótus. Do mesmo modo, todos os nossos sentidos são transformados. Quando cada um dos nossos órgãos dos sentidos entra em contato com um objeto, recebemos a verdade do Sutra do Lótus, culminando na transformação da faculdade mental, Mana Indriya, a nossa percepção mental. Quando a nossa faculdade mental e as nossas outras faculdades dos sentidos são transformadas e purificadas como resultado do mérito que geramos ao ouvir, compreender e praticar este Dharma maravilhoso,
Então precisamos ouvir apenas um gata ou uma linha do sutra para compreender todos os sutras e ensinamentos. Não precisamos estudar o Tripitaka inteiro a fim de compreender o Buda Dharma. Um gata contém todos os outros gatas. Um ensinamento revela o profundo significado de todos os ensinamentos, assim como a verdade da impermanência contém a verdade do não-eu e a verdade do interser. Este é o significado do Sutra Avatamsaka. O um contém o todo. Tendo recebido esse grande mérito, com faculdade mental transformadora, todo pensamento que tenhamos, todo conceito que possa nos entreter, tudo tem o sabor do Buda Dharma. Muito embora possamos não ter realizado a perfeita sabedoria ou colocado um fim em todas as nossas aflições mentais, kleshas, com uma faculdade mental purificada, cada pensamento, cada cálculo, cada dedução, cada palavra que falamos está de acordo com o Buda Dharma. Não há nada que possamos ensinar que não seja a verdade. E o valor daquilo que ensinamos equivale àquele do Dharma ensinado nos sutras por todos os Budas. A vastidão do mérito associado ao Sutra do Lótus transforma todos os que ouvem, compreendem, aceitam com confiança e o praticam como professores do Dharma, os quais compartilham sua visão e alegria com os demais, a fim de ajudá-los a realizarem a verdade da dimensão suprema e atravessarem para a margem da liberdade. E aqui finalizamos este capítulo, que é o capítulo 14, embora ele faça referência ao capítulo 16, 17, 18 e 19 do Sutra do Lótus. E é bastante interessante esse capítulo do Sutra do Lótus, que tem uma certa parte que ele fala, né? A gente está falando sobre mérito aqui, né? E eu já vou entrar na questão do mérito em instantes. Mas é interessante que em determinado momento ele fala assim, né? Que em um gata, ou seja, em um verso, nós temos todo o Buda Dharma, né? Todo o ensinamento de Buda, toda a verdade suprema, né? E é interessante isso porque conforme a gente vai lendo essa explicação ou essa perspectiva, né, sobre o Sutra do Lótus, a gente vai vendo como ele tem total sentido ou como ele tem paralelo com o Sutra do Diamante, com o Sutra do Coração, com o Sutra Prajnaparamita em 8.000 linhas, em 25.000 linhas, em 100.000 linhas, né? E a gente entende isso aí, inclusive a gente daí pode ir para o Prajnaparamita Sutra em uma letra, que é simplesmente a letra A, né? Que daí vai ser mais utilizado normalmente em algumas escolas esotéricas. Mas por quê? Porque nesse A, toda essa sabedoria, toda essa explicação já está contida, né? Pegando o último capítulo do Sutra do Diamante, né? No qual Buda Shakyamuni está conversando com Subhuti, está falando sobre mérito, está falando sobre o caminho dos Bodhisattvas, ele está explicando que aquele que entender este Dharma, que Dharma? Esse Dharma supremo, né? Esse Prajnaparamita, né? Esse caminho dos Bodhisattvas. Quem compreende esse Dharma, o entende, o confia, né? O pratica, e explica para os outros, ensina para os outros, esse alguém, ele está construindo um corpo de mérito imensurável, né? Que a gente chama de Dharmakaya, né? Dharmakaya, Dharma significando aí verdade, Kaya, corpo. É o corpo verdadeiro dos Budas, é o Dharmakaya, né? E o Dharmakaya, ele só é atingido através desse mérito imensurável. E por que imensurável? É imensurável, pois ele não conhece características. Como que eu consigo mensurar algo que vai além de características? E daí tem um momento que ele fala, né? Quando você desenvolve o olho do Dharma, você vai enxergar uma folha
do outono, né? A gente, por acaso, está no outono, embora aqui a gente não tenha tantas folhas caducas quanto no Japão. Mas no Japão tem o momide, por exemplo, né? Que é muito belo, inclusive, e que ele fica todo amarelo e vermelho no outono e as folhas caem. O olho do Dharma consegue ver desde o galho do momide até a folha vermelha, até a folha verde fresca, em um único momento. Por que isso? Ou o que isso significa? Porque o olho do Dharma é um olho que ele é imensurável. Ele não enxerga características. O nosso olho físico enxerga características. E ele precisa enxergar características. É ótimo que a gente tenha um olho que enxerga características, né? Mas o olho do Dharma, ele vai além. Ele enxerga a verdade imensurável atrás das coisas. Por quê? Porque a característica de uma folha ser vermelha ou verde é uma simples classificação física nossa. Ela está relacionada ao nosso karma. Ela está relacionada à minha volição. Ele está relacionado a como eu leio esse mundo sansárico. Mas, para a verdade, a folha ser amarela ou verde pouco importa. E daí que a gente entra nessa questão. Eu só consigo desenvolver este olho do Dharma, só consigo desenvolver este olho de Prajna, essa percepção, essa visão, essa perspectiva, se eu construo o mérito. E daí, né, a palavra, né, é punya, né, em sânscrito, e eu tenho um costume de estudar algumas etimologias do sânscrito, porque me ajuda, pelo menos, a compreender. E a palavra punya, ela não é... Muitas palavras sânscritas utilizadas no budismo foram cunhadas por Buda Shakyamuni, mas muitas são emprestadas da cultura local, e punya é algo que está já lá atrás, no Rig Veda, já está presente, né? Com essa ideia de algo auspicioso, de algo meritório, virtuoso. Mas a raiz etimológica da palavra, e isso que eu acho interessante, é pureza. Então, talvez brincando um pouco com a tradução aqui, quando a gente entende, não como mérito, porque talvez quando a gente entende como mérito, e eu não estou dizendo que a palavra mérito seja ruim, mas para a gente entender o verdadeiro significado de mérito. Quando eu pratico buscando méritos, o mérito como a gente conhece o mérito, ou seja, eu estou produzindo algo para conseguir um mérito disso, a minha prática não vai ser muito forte, né? A minha prática ainda está um pouco limitada. Por quê? Porque ela ainda está embasada na folha verde e na folha amarela. Porém, quando eu entendo o mérito não por mérito, mas por pureza, daí a coisa talvez comece a fazer mais sentido. Porque vamos pensar, o que a gente faz na nossa própria prática do Zazen, na nossa própria prática de Dhyana Paramita, né? Dhyana Paramita, né? A raiz etimológica de Dhyana, por acaso, é ver, é observar. Paramita também significa observar de outra margem, de outro local, de outra perspectiva. Ou seja, Dhyana Paramita seria, talvez, né, possuir a perspectiva de simplesmente observar. Quando a gente estuda o Astasahasrika Sutra, é o Prajnaparamita Sutra em 8.000 linhas, tem uma parte que Subhuti coloca lá, que se tem uma maneira que nós queremos entender Prajnaparamita, nós devemos simplesmente observar a forma pelo que a forma é. Quando a gente olha o Sutra do Coração, está sendo dito lá, né? O vazio é forma, a forma é vazio. O que isso significa? Significa que eu estou olhando o vazio pelo que ele simplesmente é, que é forma, e eu estou olhando a forma pelo que ela simplesmente é, que é vazio. Isso é o mérito que eu crio pela prática de dhyana, pela prática do meu zazen. Quando eu me sento em zazen, o que eu faço? Não importa o pensamento que venha, não importa a sensação, a percepção, a ideia, a vontade que venha,
Eu deixo ela vir e ir. Daí a gente entra em Kshanti Paramita, né? Ter uma forte resiliência, ter uma forte... ter essa vontade, estar se preparando para receber essa verdade. Por que eu estou me preparando com essa resiliência? Porque eu deixo tudo vir e ir. Se vier uma grande tristeza, ela vai vir e vai ir. Se vier uma grande felicidade, ela vai vir e vai ir. Eu permaneço assim, eu permaneço nessa prática de dhyana, né? Foi isso que Buda Shakyamuni fez. Ele se senta. Vem a primeira filha de Mara. A primeira filha de Mara oferece beleza, oferece vida, oferece alegria. Mas ele está preparado. Ele simplesmente permanece sentado até que aquilo se vá. Ele não expulsa aquela ideia. Ele não fala, eu não mereço essa felicidade, eu não mereço essa alegria. Ele deixa que aquilo venha e vá. Vem a filha terrível de Mara, que é a morte, é a tristeza, é aquilo que nós não gostamos. Ele também deixa vir e ir. Vem a própria Mara e oferece o próprio despertar para Buda. E nesse momento que Buda faz, ele deixa também aquilo vir e ir. Quando ele deixa tudo vir e ir, eu não posso deixar de ver uma alegoria aí com os 3 venenos, né? Desejo, raiva e ignorância, né? Ilusão, aversão e apego, né? Quando a gente deixa tudo isso ir, porque a gente está deixando tudo vir e ir, ele observa a estrela. Mas ele não vê mais a estrela, né? Pelo que nós pensamos que é a estrela. Não é pelo pensamento, a interpretação é uma estrela. Não é pela característica estrela. Ele colhe o mérito, porque ele vê a pureza da estrela. E no que ele vê a pureza da estrela, ele entende a pureza de todo o universo. Ele colhe o mérito de ter desenvolvido esse olho do Dharma. Ele reconhece essa existência imensurável de todos os Tathagatas, aqueles que assim são. Ele reconhece toda a talidade do universo, que as coisas são simplesmente o que são. E ele entende isso, ele entende esse Dharmakaya, esse corpo imensurável, essa imensurabilidade. Por quê? Por ser muito grandioso? Não. Por não conhecer características. E daí a folha ser amarela ou verde, tanto faz. Porque é uma característica que independe para a perspectiva que se criou. Então esse é o mérito da nossa prática. É assim que nós produzimos o mérito da nossa prática. E daí pensando em termos práticos, né? Que daí fala bastante de Kshanti Paramita, vai explicar em capítulos futuros, mas como então eu devo praticar? Como então devo eu permanecer? Como devo eu, né? E aqui está sendo dito também para nós. Primeiro eu tenho que ter uma confiança inabalável de que se eu conseguir ver as coisas pelo que elas são, eu irei conquistar esse mérito imensurável, né? Essa confiança inabalável, vamos voltar para Buda Shakyamuni debaixo da árvore Bodhi. É uma confiança tão inabalável, que se o próprio Buda aparecer diante de você, te oferecendo os maiores dos presentes, falando assim, toma isso aqui, que isso aqui é o seu despertar, você vai seguir confiando no Sutra. Você vai permanecer simplesmente sentado. Você vai permanecer simplesmente observando com o seu olho do Dharma. Isso é uma confiança inabalável. Isso é ter essa resiliência que está sendo dita aqui, né? E a gente vai fazer essa prática diariamente, dentro do nosso possível. E a gente vai começar a perceber essa prática, não só no momento que a gente está em Zazen, mas no momento que eu estou varrendo o chão da minha sala, no momento que eu estou logado aqui no meu trabalho, com atribulações, no momento de uma alegria imensa, no momento de uma tristeza imensa. E assim nós vamos viver. E assim nós vamos praticar a cada segundo das nossas vidas.
E assim nós vamos, como Buda disse em vários sutras, expressar o verdadeiro Dharma em um único gata, em uma única letra, em uma única ação. Eu volto aqui para o Sutra do Diamante, o capítulo 1 do Sutra é lindíssimo, porque Buda acorda, ele vai, faz sua mendicância, volta, come, se limpa e se senta. É só isso que Buda faz. E Subhuti percebe algo nisso, que motiva Subhuti a ir questionar Buda Shakyamuni a respeito de como um Bodhisattva deve se comportar, como um Bodhisattva deve se praticar, se é aquela maneira que ele havia visto. A dignidade de Buda Shakyamuni era tão grande, cada passo que Buda Shakyamuni dava, cada suspiro que Buda Shakyamuni dava, já era todo Buda Dharma. E é isso que nós também podemos conquistar se tivermos essa confiança imensa no que o Sutra está nos ensinando. Se a gente tiver essa confiança imensa nesse olho do Dharma, nessa nossa prática, e tentar trazer essa prática para todo momento da nossa vida, não só por nós, mas por todos os seres do universo. Basicamente isso aqui que eu queria comentar com vocês hoje. E daí, bem, pessoal, fiquem à vontade aí para concordar, discordar, questionar, etc. e tal. Mas eu agradeço demais. Ryugen-san, você sempre muito claro e direto, né? Eu gosto de te escutar porque você é muito, muito claro, assim, sucinto e apanha o que é de essencial mesmo nos textos. Suas falas são sempre muito boas, viu? Mas o grande mérito... Agradeço demais. O grande mérito de hoje é o barulho da risada do seu filho atrás. Ele está aqui se divertindo a beça. Deixa eu ver se vai dar para... Para o meu ouvido foi o grande hoje. Eu não sei se está dando para ver ele aí. Ele está que brinca aqui com o barquinho dele. Que bonitinho. Obrigada, viu, Ryugen-san? Raquel, 2 minutos. Só para complementar o que você falou. Pode. Já que você tocou, eu ia tocar e eu... Oi? Fica à vontade, a gente tem tempo, fica à vontade. Ah, tá. Eu ia comentar em particular com o monge Ryugen, mas já que você tocou, eu tenho a liberdade de seguir. Eu estava para te agradecer, porque nesse mar de tragédia que a gente está vivendo, ouvir o sorriso de uma criança, aquele sorriso que brota de dentro da barriga. Ryugen, isso não tem preço. Tá? Isso é algo que, assim, é o Dharma completo, estava ali. Você não precisava falar mais nada, não precisava ler texto nenhum, deixava só o som dele sorrindo. Com certeza. Estava com o Dharma todo na mão. Com certeza. Muito obrigada. Imagina. Ryugen-san, eu vou aproveitar a deixa. Boa noite, né? Obrigado pela sua leitura. Vou aproveitar que as meninas fomentaram isso e trazer de volta para o texto, né? Obrigado, Márcia. A Raquel botou a bola para rodar, a Márcia chutou e eu vou querer cabecear isso daí, trazendo para o texto. Na página 144, eu achei maravilhoso. É o que eu sempre falo. A gente lê, tem uma superfície. Aí quando vem o ledor aqui, ele traz, a gente ouve de uma outra forma, e quando vai depois tornar mais palatável, como colocou a Raquel, bem colocado, né? É certeiro as suas palavras. Então, colaborando com o que a Márcia disse, vamos lá, me permitam ler aqui, na página 144, lá embaixo. Se for capaz de ouvir esse Dharma maravilhoso de um amigo ou professor, de um pássaro canoro, ou através do som de uma vertente que flui, se ler
ou ouvir o Sutra, compreendendo e desenvolvendo confiança nele. Eu acrescentaria aqui, Márcia, ouvindo uma criança sorrir, né? Que essa coisa assim, quando você está aberto, que você já está encaminhado, que você achou o seu caminho e você tem a mínima compreensão, você consegue ver a beleza, a grandeza das coisas numa pequena flor na fissura de uma rocha. E aí você compreender todo o Dharma, ou seja, compreender todo o universo, toda a maravilha que é viver nessa dimensão histórica também. E que essa dimensão histórica não está distinta e distante da dimensão suprema. Tudo é um. Né? E ele vai falar mais adiante, lá atrás, ele volta a falar do canto dos pássaros na 147. O singelo canto dos pássaros expressa uma pura verdade da dimensão suprema e de todos os fenômenos. Né? Queria que você comentasse isso daí para a gente e deixe aberto o microfone para a criança sorrir e a Márcia ficar mais contente ainda e a gente também. Eu só fecho aqui também para conseguir ouvir vocês melhor. Ó, falando nisso, ele chegou aqui, ó. Onde tá a mamãe, né, filho? Papai não sabe onde tá a mamãe também, ó. Ó, fala oi pro pessoal. Achou a mamãe, né, filho? Quer só a mamãe. Esse trecho aí, Tokushi-san, me lembra demais um trecho do Denkoroku, né? Que é o Despertar de Tozan Ryokai, né? Que é o fundador da nossa escola na China, né? O fundador da escola Kadong, que depois vira Soto, né? E ele realmente, ele questiona para o professor dele sobre o Dharma das coisas inanimadas, né? E o professor dele ele pergunta se ele é capaz de ouvir o Dharma das coisas inanimadas, e o professor responde que se ele fosse, ele não seria capaz de ensinar o Dharma, né? Eu acho que tem tudo a ver com isso que você estava falando, né? Quando a gente fala em Tathagata, né? Na própria figura de Buda Shakyamuni, ela é uma figura um tanto quanto abstrata em relação a Siddhartha Gautama, né? Siddhartha Gautama, a gente vê que ele segue ainda assim, com algumas atribulações condicionadas à própria condição física dele, por isso até o Paranirvana, né? Ele vai sofrer bastante de uma disenteria, né? No momento do Paranirvana dele, inclusive, né? E esse Dharma das coisas inanimadas é justamente essa pureza, esse mérito que nós enxergamos nas coisas, né? Seja em um único objeto, seja em um único som, né? A gente fala muito assim, o olho, né? Olho do Dharma, e o Tai aqui, ele é muito feliz em nos lembrar que também o ouvido, né? O aroma, o sabor, né? A sensação na pele, né? No Prajnaparamita Sutra, né? O que a gente vê Subhuti sempre falando é que através da forma, através da pureza da forma, não a forma que a gente cria agregada, mas a forma, a gente enxerga todo esse Dharma, né? Todo o Buda Dharma em um único momento. E isso a gente enxerga, né? Eu ia falar enxerga em um som, né? Mas é isso, a gente percebe, né? Em um som, em um momento, em um gosto, em um aroma, em uma sensação, né? A gente pode perceber o Dharma no som do riso do meu filho aqui, no farfalhar das asas dos canários, né? Mas também num pôr do sol, numa tarde de outono,
ou no nascer do sol de uma manhã de primavera de Hana Matsuri, né? Então, eu acho que assim, a grande questão aqui é, se a gente consegue conquistar este mérito, de novo, naquele sentido de pureza, de enxergar a pureza das coisas, ou seja, enxergar a imensurabilidade delas, enxergar elas além de qualquer característica que elas possuam, daí a gente vai ver esse Dharma em qualquer lugar, em qualquer ação, em qualquer percepção, etc. e tal, né? De novo, é daí, né, que a Avalokiteshvara percebe a vacuidade de todos os agregados, né? E como a gente vê no Sutra do Diamante, é pelo não que a gente percebe o sim, né? Como assim? É quando a gente deixa cair o conceito que a gente coloca ilusório nosso, que a gente vê a realidade que está por trás, né? Por isso que o budismo não é nem eternalista, nem nihilista, né? Quando a gente fala assim, ah, não, isso é vazio. Não é que aquilo não existe. Existe, mas eu percebo uma ilusão. Eu tenho que deixar cair a ilusão que eu percebo para ver a pureza daquilo. E daí eu vou ver o Dharma em todas as coisas, né? Jürgen, você falou uma coisa aí super importante. Você consegue repetir a última frase? É quando você vê, não que você vê a pureza da estrela, mas quando você vê a estrela sem a impureza de um eu contaminado. Esse é o ponto. Não é exatamente isso, Liuzensa. Até quando a gente, de novo, vou voltar para a etimologia em sânscrito que eu gosto, né? Até a própria palavra prajna, né? Se a gente for ver, né? Pra pode significar prévio ou além, né? E jna é conhecimento. Então, assim, a sabedoria perfeita é aquela sabedoria antes de saber ou além de saber, né? Além de quem saber? Além desse eu saber, além do meu ilusório saber, né? Aí que eu tô vendo essa pureza, né? Desse mérito colhido dos frutos dessa minha prática, né? Então, bem por aí mesmo. Eu tenho uma pergunta. Eu estou entendendo, então, que... Aliás, eu não estou entendendo nada, para falar a verdade. Isso é bom. Isso é bom. Não, mas essa questão do saber antes do saber. Então, o saber antes do saber, eu entendi como sendo a superação do eu. Também, não só do eu, né? E talvez não uma superação, mas, de novo, uma imensurabilidade do eu. Uma imensurabilidade do outro. E, de novo, a imensurabilidade quer dizer que há e não há o eu ao mesmo tempo, né? E não há e não há ao mesmo tempo. Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro nisso, né? Imensurabilidade, de novo, de não possuir nenhum tipo de característica, né? Então, naquele momento, não é nem que tem um eu que é junto com algo, não tem junto com algo também, né? É algo além, totalmente além, né? Eu estou quase voltando de novo para o Sutra, né? Então, assim, a nossa percepção normal, que o Tai chama aqui, né? Ele fala assim, que a gente tem uma mente estreita, né? A nossa percepção normal, ela está percebendo essas questões, e ela precisa perceber isso, né? Precisa perceber o eu, precisa perceber o outro, precisa perceber, tá quente, tá frio, eu tô com fome, eu quero ir no banheiro, etc e tal. É excelente que a gente tem toda essa percepção. O problema é o tanto que a gente acredita que essa percepção é a verdade. A gente toma essa percepção como verdade, não como mera percepção. Agora pensa, quando você está praticando o Zazen, se vem um questionamento, esse saber antes de saber é uma superação do eu? Se esse questionamento vier durante o Zazen, você vai deixar esse questionamento vir e vai deixar esse questionamento ir. Se vier assim, talvez esse saber antes de saber
não seja uma superação do eu. Você vai deixar ir e vai deixar vir. Vir e ir, né? Se você tiver um pensamento durante seu zazen, esse saber antes de saber não é e é uma superação do eu ao mesmo tempo. Você vai deixar isso vir e ir ao mesmo tempo. Quando você deixar tudo vir e ir, o que sobra? O que sobra é esse saber antes de saber. Essa que é a grande questão aí. Muito obrigado. Eu tenho outra pergunta que está Por relacionada favor. com essa. Eu anotei aqui da sua fala, imensurável porque não tem características. Então, mas aí é porque nós superamos essa perspectiva das características, ou não? É que, de novo, superar demanda uma característica, né? Superar demanda já uma mensurabilidade. E a gente está falando de uma imensurabilidade aqui. Não porque eu superei a característica. Porque eu não estou negando a característica é real. A folha no outono é vermelha, a folha no verão é verde. Né? Eu não estou negando isso. Mas eu estou entendendo que a característica da folha ser verde ou ser vermelha não é aonde a verdade última, não é aonde o Dharma está. Então, sim, de certa maneira, eu estou superando isso, né? Mas, de certa maneira, não é que eu estou superando, eu estou compreendendo, talvez seja a palavra mais correta. Talvez daí que vem o nosso quarto voto de Bodhisattva, né? O caminho de Buda é insuperável. Por que é insuperável? Né? Porque se ele está nessa imensurabilidade, sem essas características, o que pode ser superado ou não? Se eu não tenho característica nenhuma, o que supera, o que não supera? Né? Então, esse acaba sendo um grande ponto que, de novo, para a nossa mente estreita, é difícil compreender. E é por isso que a gente tem que se armar da nossa prática. Né? Por isso que a gente se senta lá em Zazen e deixa essa confusão mental, esse nó mental que vai se formando, esse paradoxo todo que se forma na nossa mente, a gente resolve com Zazen. Né? Deixa vir e ir. Né? E daí colhe esse mérito, colhe essa pureza. Né? Acho que esse que é o ponto aí. Muito obrigado, muito esclarecedor. Agradeço. Obrigado. Não sei, pessoal, se alguém mais tem algum ponto. Também agradecer a Shoei Sensei que chegou. Sempre um prazer estar contigo. Bem, pessoal, não sei se alguém tem mais algo aqui, mas espero que tenha sido proveitoso de alguma maneira. Espero não ter falado muitas bobagens aqui com vocês hoje, né? Eu falei aqui de coração mesmo, com base naquilo que eu entendo. Espero ter conseguido inspirar aí todos vocês aí na sua prática, ainda mais nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, né? Então, lembrar também que essa imensurabilidade, ela também, mesmo nós distantes, mesmo nós isolados, mesmo nós sob o jugo do terror nesse momento, nós ainda estamos juntos, nós ainda temos esperança, nós ainda temos, então, confiar nesse sutra, né, do Lótus, confiar no Buda Dharma, também tem que dar esse conforto, tem que dar essa certeza para a gente. Isso também é Kshanti Paramita, né? Então, agradeço demais a oportunidade de estar aqui com vocês hoje,
Para mim significa demais mesmo. E muito obrigado a oportunidade aí. Uma ótima noite. Por favor, se cuidem. Eu acredito que era isso que eu queria falar aqui com vocês hoje. Então, Fala. só para também não Joaquim. deixar passar, muito obrigado. Você falou que espera que seja uma inspiração para as pessoas, pode ter certeza que você é. E muito obrigado pelo seu esforço com as atividades do Bushind online, que nesse momento tão difícil, o tempo precisa mesmo dessa força e ninguém melhor do que você para dar esse gás lá no Bushind para a gente. Se bem que eu não consegui transmitir o último Zazen por causa do trabalho, mas tudo bem. Fala para o pessoal os horários, as datas do que está acontecendo de atividade no Bushind online, para quem não sabe. Perfeito, pessoal. A gente tem atividades, tá, no Bushind, são lives feitas no Facebook, na página do Facebook do Bushind, tá? Segundas-feiras, às 20 horas, nós temos Zazen para iniciantes. São 2 sessões de 20 minutos de Zazen cada, com um Kirin de 5 minutos entre essas 2 sessões e 15 minutos, né, de explicação anterior. Tá? Às terças e quintas-feiras, nós temos a live Leitura Zen. Nós estamos lendo agora o livro Para uma Pessoa Bonita, Contos de uma Mestra Zen, de Aoi Amaroshi. Acontece às terças e quintas, às 20 horas. E todos os dias, às 17h30, na medida do possível, Tahara Sensei transmite a banca e, por algumas vezes, também transmite o Zazen, né? Daí a sessão normal, não essa sessão menor aí para iniciantes, né? Então, essas são as atividades aí que estamos fazendo no Bushind. No momento, eu estou aprendendo como pegar os vídeos do Facebook e jogar no YouTube também, para às vezes ter um pouco mais de acesso, entender como a gente consegue fazer essa live concomitante em outras plataformas, para tentar, a ideia, de novo, eu sempre falo isso nas lives lá, acho que a ideia é um pouco tentar escancarar um pouco os portões do Bushind, poder estar presente aí com todo mundo, não importa em que país, em que estado, aonde esteja, democratizar o Dharma na melhor maneira possível, né? Então, todos estão convidadíssimos, podem assistir, podem reassistir, podem compartilhar, podem comentar, podem discordar da gente também, que está lá para isso. Então, é isso aí. Obrigado pela oportunidade, Kyo-san. Tahara-san vai estar com a gente o mês que vem. Você abriu esse mês, ele vai abrir o mês que vem. Bacana demais. Ele que é aniversariante amanhã, inclusive. Né? Então. Obrigada, Ryugen-san. Imagina. Joken-san.